Galera, sejam muito bem-vindos à última aula do módulo 4 para encerrar esse assunto sobre resolução de case e dinâmica em grupo. A gente vai conversar então nessa aula sobre como controlar o tempo, aliás, como primeiro estruturar o tempo da dinâmica em grupo e depois como controlar. Mas antes de entrar nessa coisa mais prática, eu queria explicar para vocês por que isso é tão importante, por que é tão importante ter um controle, ter uma organização do tempo que vocês vão gastar. Então, o primeiro motivo é o óbvio, se vocês não controlarem o tempo, pode ser que tenha coisas que acabe sendo não feita ou mal feita por falta de tempo, porque vocês simplesmente não gerenciaram aquilo bem. Então, às vezes a tarefa tem 3 coisas que vocês precisam responder, ou 3 problemas para resolver, e vocês gastam maior tempo no primeiro, gastam tempo no segundo, chegam no terceiro, não tem mais tempo, vocês ficam com a tarefa incompleta. Ou, por exemplo, vocês precisam fazer uma apresentação para os gestores e deixa aquilo para o final e acaba não tendo tempo, então todos os outros grupos têm uma apresentação bem feita, tem um negócio legal para mostrar, e vocês gastaram tanto tempo procurando qual era a solução perfeita para aquele ponto específico e não tem nada estruturado para mostrar, mostra muito um planejamento de tempo muito pobre, muito mal feito. Então, vocês também não querem passar esse tipo de imagem de inexperiência, né? Então, esse é o motivo principal e é talvez o argumento que vocês vão conseguir usar muito mais para convencer o seu time de que vale a pena gastar aquele 1 ou 2 minutos no começo, estruturando como vocês vão gastar o tempo de vocês. Eu sei que parece contraintuitivo que vocês estão. Quando você está preocupado com o tempo que vai gastar, que você gaste tempo planejando como vão gastar aquele tempo. Mas na verdade vocês vão recuperar tempo, não só sendo mais eficiente, porque você tem noção de que aquela parte do processo você tem que terminar em 10 minutos, então rola um senso de urgência, mas também vocês têm um jeito de controlar aquilo. Sem ter esse planejamento no início, vocês não têm como controlar. Vocês podem falar, não, a gente já gastou muito tempo nisso. Mas em relação a quê? Se você tiver alguém teimoso e fala, não, a gente tem que gastar mais tempo nisso. Você fala, não, pera lá, a gente pode gastar no máximo 10 minutos nisso. A gente já gastou 3 discutindo esse ponto pequeno. Não vai dar certo isso. Então, te dá um poder de controle muito maior, te dá a oportunidade de cancelar. Cancelar tem péssima conotação hoje em dia, né? Com esses cancelamentos zoados da internet. Então, você tem a opção de encerrar uma discussão improdutiva com um argumento que todo mundo concordou desde o início. Então, por favor, gastem esse tempinho no início discutindo com o time de vocês uma estrutura base. Não precisa definir o segundo que vocês vão usar em cada coisa. Eu vou passar para vocês uma estrutura mais ou menos intuitiva de como eu acho que funciona muito bem, mas é um jeito de guiar e entender quanto tempo vocês têm para gastar em cada coisa. Depende muito do case, sabe? Tem case que vai ser muito mais analítico, que vai exigir muito mais tempo na leitura e na análise dos dados que eles deram para vocês. Vai ter case que é muito mais ideativo, que vocês vão precisar de mais tempo de brainstorming. Então, adaptem a realidade de vocês, mas entendam mais ou menos quais são as etapas que geralmente aparecem e quanto tempo elas exigem. Então, eu vou passar essa ideia para vocês como base, mas, né, sintam-se à vontade para adaptarem. E eu vou usar 1 hora como, né, de novo, base, porque é fácil de vocês entenderem. Não, se for 1 hora e meia, eu vou aumentar metade do tempo em cada etapa. Se eu tinha 10 minutos para essa etapa, eu posso então usar 15 minutos. Se forem 2 horas, você dobra. Enfim, então vocês podem adaptar, vou usar 1 hora como base. E depois, como a gente pode relembrar o nosso grupo, como a gente pode controlar, caso a gente seja a pessoa controlando o tempo. Beleza, galera? Então deixa eu separar minha tela aqui. Separar minha tela. Por quê? Share. Compartilhar minha tela. Louca. Vamos lá. Então, se eu tenho 1 hora. Nossa, que cor que eu tô? Laranjado. Beleza, eu tenho 1 hora. Ai, deixa eu melhorar o tablet aqui. 1 hora pro case todo. O que eu posso fazer? Então, 5 minutos iniciais são para dividir o tempo e ler instruções. Não, mais coisa, peraí, ler instruções. Ai, gente, quer saber? Eu não vou nem. Eu acho que eu vou digitar. Eu não preciso desenhar esse aqui. Não tem muita coisa pra desenhar, então acho que vai ser mais fácil digitar. Perdão. Deixa eu colocar o teclado.
podem achar que eu vou cortar isso depois, mas eu não vou cortar isso depois, gente, porque eu não vou ter que assistir esse pedaço meu decidindo o que fazer. Sorry. Cadê? Cadê a caixa de texto? Achei. Vamos lá. Então, se você tem 1 hora pro case todo, você pode dividir em 5 minutos iniciais para até tirar essa luvinha. 5 minutos iniciais para então, lá, ler instruções, se apresentarem. Então, acho que se apresentar vai vir antes, na real. Se apresentarem, relembrar que são um time, ler instruções, dividir o tempo. 5 minutos. Depois tem mais 5 porra que são 5 minutos para brainstorming livre. O que eu quero dizer com brainstorming livre é literalmente falar as impressões que vocês têm, a ideia que vocês tenham. Então, eu vi isso, preciso de uma ideia nova para tal coisa. Eu pensei que a gente poderia fazer uma coisa de um produto que as pessoas possam reciclar a embalagem em casa. Eu pensei numa ideia em que é brainstorming livre. Não precisa responder todos os requisitos da tarefa, mas é mais sobre a direção. Direção que faz sentido seguir. Aqui eu acho legal começar a agrupar as ideias que vocês tenham. Então, por exemplo, se eu falo que a gente tem o case e eu tenho uma ideia, eu venho anotar a ideia aqui, ideia 1. Aí vem outra pessoa do grupo e fala uma ideia 2, que é bem diferente. A gente tá horrível porque eu tô escrevendo com o tablet pra frente, tá? Ideia 2. Não que minha letra seja muito melhor quando eu digito certo, né? Mas tá pior ainda. Ideia 2. Se aí vem uma terceira pessoa e fala uma versão parecida com a ideia 1, eu vou colocar aqui um adendinho. Tipo, eu vou colocar aqui qual que é a segunda ideia. Então, qual que é a versão? Se aqui a pessoa fala uma outra ideia que é completamente diferente, eu venho aqui e anoto ideia 3. Mas, então, quando vocês forem fazendo as anotações, já vão separando, nessa hora do brainstorming, se você for fazer, a pessoa que faz a anotação, já começa a agrupar. E se a pessoa que estiver fazendo a anotação não fizer isso, sugira, fala, fulaninho, por que você não agrupa, já não começa a agrupar? Ou quando a pessoa comenta e fala, mas eu pensei que em vez de reciclar em casa, a gente pode ter pontos de coleta. Aí, beleza, a gente tá no tema de reciclagem ainda. Então, vamos anotar essa ideia junto aqui. Então, isso, será que a gente consegue combinar as duas coisas de reciclagem? Dentro da ideia de reciclagem, qual que faz mais sentido seguir? Então, já comecem a organizar no brainstorming mais ou menos em quais buckets que vocês conseguem agrupar as ideias. Show? Mas essa parte do brainstorming, ela é livre, ela não é pensando em responder com a solução completa. Ela é para pensar em possíveis direções. Por isso que tem pouco tempo para ela. Porque esse tipo de brainstorming, ele é muito pouco produtivo. Ele é legal, ele é mais interessante de fazer, ele é um momento em que todo mundo quer falar pra caramba, mas ele é muito pouco produtivo e é muito fácil perder tempo nessa etapa. Nessa ideia inicial que não tem corpo, não tem forma, ela é só uma ideia. E o que acontece demais é que as pessoas elas ficam presas aqui nessa etapa de brainstorming livre, tentando competir qual é a ideia é melhor ou pior. Gente, a ideia que vocês escolherem nessa primeira etapa não precisa ser a melhor ideia. Não precisa ser a melhor solução. Até porque as empresas entendem que eles gastam dias e semanas e meses definindo uma ideia de um projeto e que tem um monte de transformação depois, tem um monte de trabalho. Eles estão te dando um negócio para fazer em 1 hora, em 2 horas. Não se existe a expectativa de que vocês vão conseguir resolver o mundo. O importante é entender qual ideia tem potencial.
aqui. Então, o time tem que concordar com uma direção e a partir desse momento desenvolver aquela direção, entender como vocês vão melhorar aquela ideia, porque às vezes o time vai ficar meia hora debatendo ideias completamente diferentes que, tipo, aquele debate, aquela parte de ideia de entender como que a gente pode realmente implementar aquela solução só está sendo usado para convencer de que aquela solução é a melhor. E a outra pessoa está lá gastando um monte de energia tentando convencer que a ideia dela é a melhor. Só que se vocês têm 3 ideias que vocês estão tentando discutir com profundidade suficiente para tomar uma decisão super informada em qual seguir, 2/3 desse tempo é inútil. Vocês entendem isso? Que se você fica 20 minutos discutindo 3 ideias com profundidade, 2/3 desse tempo vocês vão jogar no lixo a hora que vocês decidirem com qual ir pra frente. Porque vocês ficaram olhando, definindo como vai ser implementado, quanto vai custar, de uma ideia que vocês não vão usar. Então, por que vocês vão fazer isso? Não faz sentido. Nessa hora do brainstorming, peguem alguma ideia que tenha potencial, que o grupo decida seguir em frente. Se não for a sua, gente, não importa, juro, não importa. O que importa é depois, é o quanto vocês vão conseguir elaborar isso. Se vocês mantiverem essa etapa bem curtinha, bem enxutinha, vocês vão ter muito mais possibilidade na hora de desenvolver realmente a ideia vencedora. Vencedora que eu digo que venceu essa etapa do brainstorming livre, entendeu? Então, a gente pensou em fazer a ideia da reciclagem, ou a gente pensou em fazer uma ideia sobre energia solar, ou a gente pensou em fazer uma ideia sobre energia das ondas do mar. Sei lá. Tipo, né? De novo, todos os exemplos que eu fico dando pra vocês é só falando coisa aleatória aqui. Então, se eu fico tentando provar que a ideia da energia com a onda do mar é mais legal, e eu fico explicando, porque eu quero que a minha ideia vá pra frente. E no fim a gente decidir pra reciclagem, aquele tempo todo que a gente passou discutindo a ideia da onda, a gente não usa pra nada, não serviu de nada, não acrescentou em nada. E a gente vai ter uma ideia mequetrefe, desenvolvida porcamente, pra reciclagem, que foi o que a gente decidiu no fim ir pra frente, porque daí a gente só sobrou 10 minutos pra definir todo o resto da ideia. Você entende? Então, curto essa parte de brainstorming livre, essa parte inicial em que as ideias são muito diferentes umas das outras, curto. Então, define, deu 5 minutos e fala, gente, vamos definir uma ideia para ir para frente. Definir uma ideia, então a gente vem para essa segunda parte que eu gosto de colocar 15 minutos, que é de aprofundamento. De aprofundamento da ideia. Então, é a hora que a gente vai entender. Então, por exemplo, a gente decidiu pelo balde da reciclagem, mas dentro da reciclagem a gente tinha uma ideia que em relação a usar material reciclável ou a colocar pontos de coleta ou colocar não sei o que. Então, assim, dentro do balde que a gente escolheu. Aqui, então, deixa eu colocar aqui. Aqui a gente escolhe o balde. Então, balde barra direção. Então a gente escolheu que a gente vai procurar uma solução dentro de reciclagem, ou que a gente vai procurar uma solução dentro de, sei lá, sabonete. A gente vai fazer uma inovação para sabonete, ou a gente vai fazer uma inovação de um produto que a empresa ainda nem oferece, ou a gente vai fazer uma distribuição melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então beleza, a gente vai melhorar a nossa distribuição, a gente quer olhar para a logística. Então a gente não vai ficar gastando tempo desenvolvendo e selecionando aspectos que fazem sentido dentro do balde de reciclagem. A gente vai olhar para logística agora. Só que dentro de logística, provavelmente para vocês terem escolhido também aquele balde, foi o balde mais promissor, foi o balde que teve mais ideias, teve mais concordância, então mais membros querem seguir naquele balde, né? Então, se eu tive várias ideias em baldes diferentes, mas várias pessoas tiveram também ideias dentro daquele um balde que eu também tive. No fim tem lá 3, 4 ideias ali e o time inteiro aceitou que aquilo ali faria sentido. Só que a partir desse momento a gente também precisa selecionar, refinar. Então aqui é uma parte de aprofundamento. Não, deixa eu colocar seleção barra aprofundamento barra refinamento. Refinamento existe?
Se não existir, vocês vão aceitar a minha palavra errada. Vão refinar, refine. Vão refinar, vão fine tune. Fine tune. É a ideia. Então, dentro daquele balde, a gente tem. Então, aqui é dentro do balde. Ideia final. Então, nesses 15 minutos, lembra que eu falei, vocês ficam discutindo se a ideia do mar ou a ideia da reciclagem faz sentido, e fica tentando discutir, falar como vai ser implementável, o risco, blá blá blá, pra decidir se uma é melhor que a outra. A gente não vai fazer isso em coisas que são diametralmente opostas ou que são completamente não relacionadas. A gente vai fazer esse tipo de discussão dentro daquele balde. Então, para entender, não, então nossa solução não vai incluir todos esses aspectos da logística que a gente pensou em mudar. A gente vai escolher alguns para realmente criar a nossa ideia em volta daquilo. Então, se a gente tem 5 ideias, a gente vai reduzir para uma ou duas. Então, essa hora de aprofundar, que esse debate vai servir, entendeu? Então, você tem uma coisa muito mais focada, não é uma coisa que você vai simplesmente desperdiçar. Então, nesses 15 minutos, ainda é ideação. Isso aqui é output. Como fala isso? Como falar output? Não sei. Resultado final. Vamos colocar output, vocês entendem, né? A saída. É o que sai dessa etapa. Output. Ups. A output aqui é a ideia final. Finalizada. Tá. Aqui ainda é ideação. Aqui ainda é ideação. Então você fala, eita, mas 5 minutos para brainstorming é muito pouco, a gente tem que discutir mais. Essa segunda etapa, ela ainda é parte da ideação. Você ainda vai discutir como refinar aquela ideia, mas ela já é direcionada, beleza? Aí, 20 minutos para construir a solução. Que aí você vai usar realmente alguma daquelas frameworks. Então aqui a ideia finalizada, deixa eu colocar aqui também, mais framework para a solução. Então, sei lá, a gente decidiu que a gente vai criar um produto novo para resolver algum problema que a empresa deu. Então, é produto novo, então a gente vai usar, sei lá, os 5Ws, 2Hs para apresentar a nossa solução. Então, a gente vai usar essa framework para entender como montar a nossa apresentação, para ter certeza de que a gente vai considerar todos os pontos que a gente tem que considerar. Então, o que a gente tem que considerar nessa solução e que a gente tem que apresentar para eles para provar que essa é uma solução boa. Isso vai vir aqui. Então, construir a solução com base na framework escolhida. Pode ser que vocês não escolham nenhuma framework, né, gente? Vocês podem usar uma combinação de todas para guiar a discussão de vocês. Frameworks, elas servem para direcionar o nosso raciocínio, mas elas existem muitas e dependendo da situação você vai ter que adaptar, vai ter que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas enfim, vocês escolhem um jeito de estruturar, falar, beleza, então a gente vai fazer um produto novo. É importante a gente saber, talvez, o marketing mix. Se vocês estão, por exemplo, numa empresa de bem de consumo, o marketing mix talvez seja bem interessante estruturar para apresentar para a galera, né? Falar, eu tenho um produto novo, tá? Mas você vai vender onde isso? Você vai cobrar quanto por isso? Por que as pessoas vão comprar isso? O que é melhor no seu produto do que o do competidor? Quais são as características do seu produto que fazem sentido? Então, talvez os 4Ps vão entrar aqui. Você vai escolher e nesses 20 minutos você vai realmente desenvolver. Você fala, beleza, vamos usar os 4Ps? Vamos. Então, vamos lá. Produto. O que tem a ver com o nosso produto? Vamos lá. Lugar. O que tem a ver com o nosso lugar? Como que é? Produto? Product Place. Price and Promotion. Então, como que a gente vai promover isso? Como que a gente vai cobrar por isso? Então, você usa a framework nesses 20 minutos para realmente construir o que vocês vão apresentar e como vocês vão convencê-los. Então, output é solução e como vão convencer o painel. Convencer o painel dela de que ela é a melhor. De que ela é a melhor. Beleza? Então, quanto tempo já gastou aqui? 25, 45.
Aí, 5 minutos, depois que vocês construíram a solução, que vocês vão pensar em possíveis problemas, riscos e questionamentos. Então, sei lá, vocês estão sugerindo um produto que é super premium para um mercado que não está acostumado a comprar um produto premium, mas vocês acreditam, vocês têm toda uma estrutura, vocês pensaram em várias coisas, vocês acham que aquele produto faz muito sentido, porque ele é novo, ele usa uma tendência de customização que está tendo agora, e vocês usaram o conhecimento da empresa, do mercado, que vocês já tinham estudado antes, decidiram que isso era a melhor coisa. Tá, mas ainda assim tem aquele risco ali de que o mercado não está acostumado com produto premium para essa categoria. Então, muito provavelmente, quando vocês forem apresentar, se vocês não falarem nada sobre isso, algum gestor vai vir e vai perguntar. Aí vai de vocês o quanto desses riscos. Eu acho legal. Vamos lá. Acho bom apresentar top 3. Eu acho bom colocar na apresentação de vocês os top 3 riscos, os principais riscos, ou e como vocês vão mitigar, né? Ou concerns, como fala isso? Preocupações que vocês possam ter e como, por que vocês continuam acreditando na solução, ou se esse risco acontecer, o que a gente vai fazer para mitigá-lo, ou por que isso aqui vai funcionar apesar de ter essa tendência, qual outra tendência contrapõe essa. Então, mostrar esse tipo de pensamento que vocês tiveram mostra bastante maturidade, eu acho, do grupo, de não ficar tentando só vender a solução como se fosse uma coisa perfeita. Vocês analisaram os riscos, entendem os riscos. Sempre todo projeto tem pontos de preocupação, né? E quando você entende isso, entende que não vai. Do mesmo jeito, quando perguntar na entrevista seu ponto fraco. É tipo, cara, eu quero entender qual é uma possível. Um possível ponto de desenvolvimento, uma coisa que talvez eu tenha que prestar um pouco mais de atenção, se eu for seu gerente. Mas eu entendo que você pode ainda assim ser uma pessoa de muito sucesso, apesar de ter um ponto fraco, todo mundo tem. Então, mesma coisa com o projeto, com a solução, com o produto, tem coisas ali que não são ideais. Quando você já apresenta eles e mostra como você tem eles sob controle, mostra muita maturidade, muita segurança. Então, eu acho legal mostrar alguns na apresentação, mas nessa hora, nesses 5 minutos, pensem no geral, tipo, o que mais eles podem questionar. Algumas coisas vão ser talvez um pouco talvez não sejam tão importantes colocar na apresentação, mas só de vocês já terem se preparado, vocês já podem alinhar no que vocês vão responder. Ou até quem vai responder. Tipo, Fulaninho, você pega então essa pergunta, você explica sobre tal coisa? E aqui eu acho legal também, isso que eu falei agora, definir... Ah, não, isso pode fazer na próxima etapa. Então vamos lá, output são riscos e questões e possíveis perguntas. Eu só tô colocando isso, na verdade, meio óbvio, né? Pensar em possíveis problemas, riscos e questionamentos. Output. Riscos e possíveis perguntas. Sim, é óbvio, Rita, mas só para deixar no mesmo estruturinha. E por último, colocar 10 minutos para a apresentação, que vai ser a nossa output. Então, vou colocar criar slides e definir quem apresenta o que, assim como quem responde o que. Esse aqui tem acento, eu acho, né? Ai, quem sou eu, né? Fingindo que me preocupo com acento. Escrevo tudo sempre sem acento. Output é a apresentação. Nesses 10 minutos, é para realmente estruturar slides ou cartaz, né? Geralmente no presencial, às vezes você tem um poster, um cartaz para fazer. Nesses 10 minutos, vocês vão usar realmente para fazer esse tipo de apresentação. Montar como que vocês vão apresentar isso, definir o tempo de cada coisa e quem vai apresentar o quê. E eu acho legal saber quem vai responder o quê. Geralmente a gente responde o que tem a ver com a nossa área. Então, se eu apresentei a nossa área de apresentação, então se eu apresentei sobre o produto e tem uma pergunta sobre o produto, eu vou falar sobre o produto. Mas é bom definir isso oficialmente, porque aí vocês não ficam naquela coisa de um olhando para o outro e aí dois começam a falar ao mesmo tempo. Definam então quem vai responder a pergunta, caso haja pergunta sobre aquele tema. E aí você no final tem a sua apresentação pronta. Por que eu acho que coloco 10 minutos aqui? Parece um exagero quando a gente compara com o resto da divisão do tempo. É porque vocês não vão ter 10 minutos. Deixa eu voltar pra minha cara.
vocês não vão ter 10 minutos. Isso aqui é pra vocês se basearem. Mas vai ser assim. Estão lá discutindo brainstorming. Aí a pessoa que tá controlando o tempo fala, gente, 5 minutos. Tipo, vocês não vão literalmente, né, tipo, na hora parar tudo e mover pra próxima. Tem uns segundos que você perde ali. Então, é natural que vocês percam alguns segundos, 30 segundos, 15 segundos, entre uma etapa e outra, mesmo que tenha alguém controlando o tempo. Então, esse tempo da apresentação vai ser comido. Então, é importante ter mais tempo pra ele, pra sobrar ali uma coisa que faça sentido. E aí, como que eu vou controlar o tempo? E tem outra pessoa controlando o tempo. Gente, vocês vão olhar literalmente quanto tempo tá passando. Começou a discussão, você vai colocar um cronômetro. E isso pode ser uma coisa. Geralmente tem horário, né? Tipo, a dinâmica começa às 2 e acaba às 3. Então você pode olhar no relógio e falar, beleza, começou agora. Você pode ir controlando. Ou literalmente pôr um cronômetro do seu lado. Conforme, gente, vamos começar o brainstorming agora, 5 minutinhos. Então vamos lá. Fulaninho, fala a sua ideia. 30 segundos pra cada um falar a sua ideia. Aí todo mundo fala, aí você fala mais um pouquinho, alguém vai anotando. Se você é a pessoa controlando o tempo, quando estiver chegando perto de dar ou 5 minutos, ou 10, ou 15, que seja, 5 e 10. Se der, tipo, quase 5, você fala, gente, tá quase 5. Aí a pessoa já começa a wrap it up, começa a finalizar, e aí passa pra próxima etapa. Quando é 15 ou 20 minutos, acho legal falar quando chega na metade do tempo. Então, deu 7 minutos, fala, gente, a gente já gastou metade do tempo que a gente tinha para definir, para, né, refinar a nossa solução. Vamos continuar, vamos acelerar um pouco o processo. Ou, se você é a pessoa que está controlando o tempo e você vê que tem uma discussão que é secundária, que é um pedaço pequeno, e está comendo muito tempo proporcional à etapa, então a etapa tem 10 minutos, e a gente está 2 minutos já discutindo uma coisa que é meio inútil, você pode chamar atenção para isso. Falar, gente, a gente só tem 10 minutos para essa etapa toda, a gente está gastando 2 já discutindo esse detalhe. Vamos passar para a próxima parte? Então, é assim que você vai controlando o tempo. Se você tiver essa responsabilidade, não seja a pessoa que vai ficar o tempo inteiro interrompendo os outros, mas use. Não vai pensar, não, eu tô controlando o tempo, aí você vê o tempo chegando e você fica quieto. Não, tipo, se você for a pessoa que controla o tempo, controle o tempo. Então, são essas 3 situações que eu acho importante falar. Primeiro, quando a etapa é maior do que 10 minutos. Ou até a partir de 10 minutos. 10 minutos você avisa quando deu 5, avisa quando vai dar 10. Ou avisa quando vai dar 7, avisa quando vai dar 15. Avisa quando... Só 5 minutos que não faz sentido avisar quando deu 2. Porque vai passar muito rápido. Mas, então, a partir de 10 minutos, você avisa sempre na metade do tempo e quando tá chegando no final, no tempo. E você vai avisar se as pessoas estão divagando e indo para uma direção que vai fazer a gente perder um tempo muito precioso. Então, nessa hora, então, por exemplo, eu tava falando, às vezes a gente quer controlar e a gente não tem tanto como controlar. A gente fala, a gente tá gastando muito tempo nisso. Muito tempo em relação a quê? O que é muito tempo? Agora, se eu tenho, todo mundo aceitou no começo que faz sentido que a gente gaste só 10 minutos fazendo isso e a gente gastou 3 nesse detalhe, proporcionalmente isso é 30% do nosso tempo. Então, é muito tempo. A gente vai falar, essa ideia, isso que a gente está discutindo, representa 30% da nossa solução? Não. Então, por que a gente está gastando 30% do tempo nela? Isso te dá um poder maior de controle. Então, a gente espera que tenha ficado um pouco mais claro sobre como controlar isso e como ter certeza de que vocês façam todas as etapas, como estruturar um pouco mais. E é isso, gente. Vão com essa estrutura na cabeça, adaptem se for preciso, mas definitivamente controlem o tempo.